Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a Primeira República. Eu já proclamei a República aí na aula anterior, quando a gente falou da crise do Império. E nessa aula a gente vai conversar sobre esse momento da nossa história em que presidentes passam a ocupar o cargo principal aí do executivo do país, né? Então a gente vai falar sobre as transformações que ocorreram no período de 1889 até 1930. Vocês já viram aí na aula ao vivo que a professora gosta desse tema e aí ela fala pra caramba sobre isso. No nosso slide a gente vai prestar bastante atenção aí, a gente vai falar bastante de todas essas transformações, de tudo o que aconteceu no Brasil nesse período, para entender toda a matéria que vai vir mais adiante, tá bom? E eu continuo aí com esse mapinha do Brasil, como eu também coloquei no slide anterior, para a gente entender como era a formação do Brasil imperial, né? Do período aí que foi que se estabeleceu no nosso país de 1822, a partir da nossa independência, a 1889, com a proclamação da República. Então, o Brasil era dividido em províncias, cujos governantes eram indicados pelo imperador. E aí, cada chefezinho aí de cada província, que hoje é o equivalente ao nosso governador, eles eram chamados de presidentes da província. Então, tinha o presidente da província da Bahia, presidente da província de Minas, presidente de todas as províncias, aí, como vocês estão olhando no mapa, as províncias nesse momento. Então, para garantir a ordem, o imperador ele contava com o apoio de uma elite, né, dessas províncias, de uma elite desses territórios, que eram ricos, né, em renda e em terras. Então, ele concedia a esses proprietários de terra uma patente de coronéis da Guarda Nacional, para manter a ordem no interior aí dessas províncias. Apresento e explico nesse slide a questão do sistema oligárquico. Bom, oligarquia é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas. Então, é a dominação, né, de um poder local nas mãos de um pequeno grupo. Então, esse poder ele fica concentrado nas mãos dessa elite, né, de uma determinada região, de um determinado território, que muitas vezes fazem uso de verbas públicas para atender a interesses próprios. E eu posso dar um exemplo aqui para vocês para que isso fique mais claro. Por exemplo, um grande proprietário de terra no interior de uma localidade, por exemplo, ele pode pressionar aí o governante, ele pode pressionar a autoridade pública a construir, por exemplo, instalar luz elétrica, construir uma estrada que leve a cidade a sua propriedade. Então, isso vai beneficiar, né, o seu bem, né, com o dinheiro público e com a justificativa de estar ajudando também toda a região e toda a população. Então, isso aí é um dos exemplos da utilização da verba pública para atingir interesses próprios. E com todo esse poder aí nas suas mãos, mais regionalmente, né, territorialmente falando, esses proprietários de terra, essas elites agrárias do Brasil, elas criticavam a concentração do poder, ainda no período do Império, nas mãos do imperador. Então, a maior crítica era a administração do imperador estar ali centralizada no Rio de Janeiro. Então, esses coronéis, eles defendem a adoção de um modelo dos Estados Unidos, né? O modelo do federalismo. Por quê? O federalismo ele dá uma autonomia maior aos estados. Então, eles queriam que a República do Brasil fosse federalista. Para a gente entender e relembrar aí as características do modelo republicano, o presidente ele faz parte, né? Ele é o poder executivo central, vamos lembrar aí dos três poderes, né? Iluminismo, todas as matérias aí que a gente já viu juntos. O presidente ele é o poder executivo central, ele põe em prática as medidas propostas pelo Congresso. E o Congresso Nacional, é o poder legislativo central, ele é dividido em duas câmaras, as câmaras dos senadores e dos deputados. Eles têm o trabalho de propor e aprovar leis, orçamentos, obras públicas e outros interesses do governo. Ele é composto por representantes de cada estado de acordo com a sua população. Por isso que até hoje, a gente tem uma quantidade diferente de deputados, né, na Câmara dos Deputados aqui do Brasil, porque varia de acordo com o tamanho da população desse estado.
E para a gente entender aí toda essa estrutura, né, como se consolidou aí toda a estrutura da nossa República, é preciso a gente entender os primeiros anos de governo. Esses primeiros anos, de 1889 a 1894, eles são chamados de República da Espada. E eles têm esse nome porque foram dois militares à frente aí do governo. No início foi o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Então, a gente divide a República da Espada em 3 momentos distintos. O governo provisório de Deodoro, que foi quando ele entrou no poder e passou a organizar, né, ele passou a informar o que tinha acontecido para as autoridades de outros estados, né, estruturar aí todo o governo, para então estabelecer o governo constitucional, já com uma constituição elaborada e a se seguir. E depois a gente vai entender rapidinho aí por que a gente chama de governo tampão do Floriano Peixoto, que era o vice, embora não da mesma chapa, e a gente vai conversar sobre isso aí quando falar da nossa Constituição. O Floriano Peixoto, ele era o vice do Marechal Deodoro e ele assume, e a gente vai entender aí o porquê. Em dezembro de 1889, foram convocadas eleições para o Congresso Nacional Constituinte. As eleições foram realizadas em todo o Brasil. Tá? No dia 15 de novembro de 1890, o Congresso iniciou os trabalhos da elaboração da nova Constituição, e que foi promulgada em fevereiro de 1891, está aí no nosso slide. A nossa Constituição, ela foi inspirada na Carta Magna dos Estados Unidos, né? E ela estabeleceu um regime federativo, como desejavam as oligarquias, né? Como desejava quem queria aí maiores autonomias estaduais. Então, vamos ver aí algumas determinações dessa Constituição. O Brasil passou a se chamar República dos Estados Unidos do Brasil. Gente, esse nome ele só foi alterado em 1967. Tá? Quando o nosso país passou a ser chamado República Federativa do Brasil, e esse nome é mantido até hoje. Foi aí declarado, aí foi instituído aí que o Brasil era uma república presidencialista com eleições para presidente de 4 em 4 anos e nesse momento aí sem direito à reeleição, tá? Isso só vai mudar bem mais recente. E o poder ele foi dividido em 3, né, no executivo, que era o presidente da República e os ministros, o legislativo, que é a Câmara dos Deputados e a do Senado, como eu expliquei no slide anterior, e o judiciário, com a criação do Supremo Tribunal Federal. Foi estabelecido o voto direto e universal, o professor escreveu aí universal, porque esse voto era para cidadãos maiores de 21 anos, mas mendigos, analfabetos, soldados não podiam votar. Tá? A Constituição brasileira, a gente não determinava que o voto tinha que ser secreto e nem fazia menção a mulheres, tá? Que eram excluídas aí desse momento político no Brasil. Na verdade, quando a Constituição não cita, a gente pode encontrar na história, né, em algumas localidades, as mulheres, né, representantes aí, mas é importante dizer que não existia assim, voto da mulher sem autorização, né, e assim, liberado para todas. Então, com a proclamação da República, houve a separação entre Estado e Igreja. Então, separou-se aí uma coisa da outra, foi extinta então a pena de morte e instituiu-se também a liberdade de culto religioso. Foram criados cartórios, né, para registrar nascimento, falecimento, casamentos, outras, né, funções aí cartoriais que era exercida pela Igreja no período do Império, tá? E a educação pública, embora ela tenha se tornado laica, embora ela não tenha, né, essa ligação profunda aí com a igreja, ela não aparecia na Constituição como obrigatória. Então, isenta aí o Estado da responsabilidade de criar uma política de educação ampla e gratuita aí nesse momento inicial. Ainda durante o governo provisório, o Marechal Deodoro ele nomeou para ministro da Fazenda de seu governo Rui Barbosa, que decidiu implantar uma política de incentivo ao crescimento econômico e principalmente industrial do Brasil. Então, como nesse período havia uma escassez, né, muito pouca circulação de moeda no Brasil,
o ministro ele emitiu mais dinheiro, tá, que serviria para financiar novas indústrias. Então, esse dinheiro, né, ele tinha sido encaminhado aos bancos, ele faria parte de empréstimos para um objetivo geral de intensificar, né, de aumentar aí a produção industrial no Brasil. Só que essa política foi um desastre. As pessoas pegaram esses dinheiros emprestados e não investiram na indústria, né? As imagens aí mostram o que a gente chama de política de encilhamento, porque encilhamento ele se refere a um lugar onde os cavalos ficam presos antes de sair aí para a corrida. Então eram as grandes filas que se formavam aí na porta dos bancos para esses empréstimos, mas o investimento dessas pessoas não foi na indústria. E isso foi um problema muito grande, né, que levou ao colapso da economia. Por quê? Porque essas pessoas investiram em grandes imóveis, construíram, né, assim, formaram, passaram a ser donas de cortiços, o que até levou a outros problemas para a cidade do Rio de Janeiro. Mas como tinha um fluxo muito grande de dinheiro aí pela cidade, passou a ter um surto inflacionário, porque o mercado especulativo cresceu, a questão de ações e tudo mais, e os preços dos produtos passaram a ser assim, muito elevados, porque quem tinha produto pensava o quanto a população aí tinha dinheiro, passou a simplesmente aumentar os preços. Então, a gente percebe que a produção não aumenta, só a capacidade de compra. Bom, a crise econômica e todas as críticas recebidas aí pelo Marechal Deodoro faz com que ele decrete, com apenas 4 meses de governo, um estado de sítio, e ele fecha o Congresso. Né? Então, ele é acusado aí de monarquista pelo Congresso. Né? A gente já está falando, quando eu falo aí de 4 meses, gente, é porque ele já foi eleito, a gente já está no governo constitucional, já existia a Constituição, então ele passa a ser acusado de monarquista e tudo mais quando ele fecha. A Marinha se coloca contra o Marechal Deodoro e aí ele renuncia aí com 6 meses de mandato do governo constitucional, tá? Ele já foi eleito indiretamente aí pelo Congresso e ele já está nesse momento do governo. Dessa forma, com essa renúncia, assume o seu vice, que, como eu já expliquei no outro slide, não é da sua chapa, mas porque as eleições eram separadas, as pessoas votavam para presidente e votavam para vice, não votava numa chapa como é hoje. E aí, o Floriano, ele entra no poder, né? Mas tem algumas questões que eu gosto de falar aí para vocês entenderem bem. A nossa Constituição, ela dizia que se o mandato não durasse 2 anos, né, tinha que existir novas eleições e não o vice assumir. Mas o vice assume, o Floriano, ele assume o poder e mantém as determinações de Congresso fechado, de tudo mais, justificando estabelecer uma ordem política para então convocar novas eleições. Nesse primeiro momento, ele não convoca e ele permanece no poder. Mas algumas medidas acalmam aí a população, como o tabelamento de preços de aluguéis e de alimentação, né, desses produtos alimentícios. Então, isso acalma um pouco a população, embora ainda estivesse em estado de sítio. No Brasil, lá no sul do país, acontece a Revolução Federalista, entre 1893 e 1895. Então, lá existe a oposição entre os 2 grupos, né, os grupos dos republicanos e do federalista, mas essa revolução, que a gente vai conversar na próxima aula, ela é reprimida por Floriano Peixoto. E na aula de vocês eu ainda falo, né, que ele reprime e tudo mais, e ainda coloca o nome de Florianópolis, né, dá o nome da cidade com o nome dele mesmo. A Revolução Federalista ela começa no Rio Grande do Sul, mas ela passa aí para os outros estados do sul do país, certo? Então, ele reprime a Revolução Federalista, mas ainda é ameaçado pela Marinha por continuar em estado de sítio. A Marinha brasileira ameaça, né, com a segunda revolta da Armada e o Floriano encara, certo? Bom, ele ataca como resposta e
vence aí nessa revolta da Armada, e em 1894 o Floriano, ele falando que já restabeleceu aí a política e tudo mais, ele reabre o Congresso e aí sim convoca novas eleições. Ele é conhecido aí, né, ele fica conhecido como o Marechal de Ferro. E com essas eleições eleito o Prudente de Moraes, que a gente vai conversar, né? Vai ser nosso primeiro presidente civil. Em 1894, ocorreu aí a primeira eleição direta para presidente e quem venceu, né, quem foi eleito foi o Prudente de Moraes, que fica no cargo até 1898. O Prudente de Moraes, ele pertence ao Partido Republicano Paulista, tá? E ele é membro da elite cafeicultora paulista. A gente já vê aí desde a última aula a influência dessa elite na política brasileira, o quanto ela fazia oposição aí ao imperador. E aí, com isso, um restrito grupo social que se uniu aos militares para derrubar a monarquia, né, para estabelecer a república, ele efetivamente chega ao comando do país. Ele passa a ter aí o poder de direcionar recursos públicos e tudo mais, né, a partir de seus interesses. A gente passa a chamar aí, a partir do Prudente de Moraes, de política de café com leite, porque dois partidos políticos vão se alternar no poder. No início, gente, a gente começa com paulista e vai chegando aí com presidentes paulistas até o Afonso Pena. Tá? Mas depois fica essa mudança. E aí a gente chama de café com leite para dar uma diferença. Café seria atribuído a São Paulo e o leite seria atribuído a Minas. Mas o nome certo dessa política, ela seria a política do café com café, porque o principal produto desses dois estados é o café, certo? E então, essa política do café com leite, ela fazia com que, né, foi um grande acordo que fazia com que fossem escolhidos ora políticos paulistas, ora mineiros, né, para assumir o comando do país e permanecer com os interesses deles sendo atendidos, né, com o interesse da elite, aí principalmente cafeicultora, sendo atendidos pelo poder central. E é importante que a gente entenda que a nossa república ela começou a ser construída aí sem bases democráticas que deveriam caracterizar o governo, né, o regime republicano. A Constituição de 1891, lembra que ela excluiu o direito de voto de mulheres, soldados de baixa patente, mendigos e analfabetos. Então, se a gente considerar que a população de analfabetos no Brasil, nesse momento, era de cerca de 82%, sobrava até somente 18% da população. Se a gente retirar as mulheres, soldados e menores de 21 anos, quem elegiam esses presidentes eram 2%, um pouquinho mais de 2% de eleitores. Então, esse aparato administrativo do poder ele foi realmente tomado pelas elites ricas e poderosas do Brasil. Então, essas práticas aí de aparelhamento da máquina estatal, né, da máquina do país, eles incluem a apropriação, né, o uso de verbas públicas em benefício privado, a negociação de empréstimos vantajosos, né, para essa elite, uma oferta aí de empregos, né, para apoiadores dos políticos, entre outros fatores que beneficiavam, né, essa elite do poder e ficava chamado, né, assim, a gente conhece como clientelismo. Campos Salles, ele vem depois aí do Prudente de Moraes, né, com o cargo de presidente da República, e em seu governo se consolidam dois mecanismos de poder que construíram aí as bases do que a gente está conversando sobre a República Oligárquica, que é a política dos governadores, que a gente vai falar aqui, e o coronelismo, que vai ser tópico para o próximo slide, o slide que vem a seguir. Então, criado pelo Campos Salles, a política dos governadores ela era um instrumento político para evitar os choques entre interesses, né, dos governos estaduais e da União. Então, por meio dele, os grupos dominantes de cada estado apoiavam o governo federal e, em troca, o governo federal não reconhecia a eleição de candidatos da oposição aos cargos do executivo, ou seja, eles eram um apoio em troca de outro, né? Enquanto
enquanto o determinado presidente, né, tivesse no poder, alguns grupos específicos, governadores estaduais e coronéis, teriam autonomia nas suas regiões, e para esses coronéis, para esses governadores permanecerem no poder, o presidente não reconhecia, né, a oposição, não reconhecia outras pessoas para o cargo. E para esse mecanismo aí funcionar, era necessário garantir o controle dos votos em cada município para evitar aí a eleição de candidatos da oposição. Por isso, a política dos governadores, ela fortaleceu o poder do que a gente chama de coronéis, tá? E que, em geral, né, era um grupo de grandes latifundiários, eram grandes proprietários de terra que ofereciam favores em troca dos seus votos para os eleitores. Então, que é o que a gente chama de manipulação eleitoral, né? O controle exercido por esses coronéis sobre os resultados das eleições era chamado de voto de cabresto. E isso era possível porque o voto, no Brasil não se falava em voto secreto, a Constituição, né, era um voto aberto, ele era restrito aos alfabetizados, sendo necessário, assim, só assinar seu nome, então aí também já existia uma manipulação, e promessa, né, de bens e de troca de votos. Então, apesar de toda a violência, né, envolvida, muitas vezes esse coronel ele podia só oferecer qualquer benefício para a população pobre para garantir o seu apoio. Eu trago aqui a reflexão de vocês pensarem se vocês conhecem esse tipo de manipulação, se vocês já ouviram falar aí na época da eleição de promessas aí de políticos que para beneficiar, né, em troca aí de votos. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Se de alguma maneira ainda existe aí a manipulação eleitoral hoje em dia. Então, paulistas e mineiros, aí cada um de acordo com o momento que estava aí no poder no Brasil, eles costuravam acordos para manter o café valorizado. O café ele foi o principal produto e item de exportação do Brasil durante o Império, né, principalmente o Segundo Império e a Primeira República, e construiu assim a base econômica do país. Mas, com a intensa produção e no final do século XIX, a consequência disso foi a queda nos preços do nosso café para o exterior. Então, diante dessa realidade, o governo federal ele lançou alguns planos para reerguer o preço do café, o preço desse produto. Então, a principal medida iniciada em 1906 foi o Convênio de Taubaté, né, que foi um acordo firmado aí nessa cidade do interior de São Paulo, que reuniu representantes de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro para combinar a compra de excedentes da produção de café pelo governo federal. Então, para que o preço se mantivesse em alta, né, para a produção não ser tão grande e sobrar, né, que faria com que o preço do café ficasse em baixa, diminuísse o seu valor, o governo federal comprava esse excedente para que mantivesse o preço e conseguisse, né, o preço da exportação aí desse café. E como vocês sentiram falta lá no mapa do Brasil, no início dos slides, eu vou falar, vocês sentiram falta de alguns estados, então eu vou falar rapidamente de um que já esclarece para a gente aí a ausência dele em um determinado momento e agora, a partir do ciclo da borracha, a presença dele no nosso mapa. O ciclo da borracha, ele foi um momento da nossa história econômica, né, que está relacionada com a extração do látex da seringueira, como a gente está vendo aí na imagem, que resulta, né, na comercialização da borracha. Ele teve o seu centro, né, mais importante aí na região amazônica e proporcionou a expansão da colonização, né, atrás de riquezas e tudo mais, que até transformou, né, essa região. Então, para quem estava sentindo falta aí do Acre no mapa, o Acre ele foi um território comprado pelo Brasil, né? Foi uma área adquirida aí pelo Brasil da Bolívia, e ele foi comprado por cerca de 2 milhões de libras esterlinas em 1903. Então, o ciclo da borracha ele teve o seu auge entre 1879, aí no final do Império, ainda era Império, até 1912.
tá? E depois, novamente ele surge, aí ele teve sua sobrevida, digamos assim, aumentada lá na Segunda Guerra Mundial, mas depois disso, a borracha ela passa a ser feita de outros materiais também, e é por isso que muda, né, a questão do látex, a questão de como é extraído, e o Brasil não fica aí na posição de maior exportador ou de quem tem aí essa produção. A importância de a gente falar desse momento é a gente falar que essa produção estava concentrada no Vale Amazônico, que ela foi valorizada a partir do crescimento da indústria automobilística, e aí o Acre, em 1903, ele é comprado, né, como território brasileiro, e os trabalhadores que iam para esse local, né, atrás de oportunidades e tudo mais, ele passava aí por um sistema de trabalho, digamos assim, de escravização por dívidas. E o que é isso? É a promessa, né, de você receber lá um emprego, e várias pessoas que se direcionaram a esse local, elas tiveram o quê? Elas chegavam para trabalhar já com dívidas, já que ela chegaria lá, teria alimentação, teria residência e tudo mais, os salários dessa pessoa que ia trabalhar, não era recebido, né, em forma de dinheiro, mas sim, eles estavam lá pagando as suas dívidas por estar trabalhando lá. Então, para se referir a esse momento, para se referir a esse tipo de trabalho que essas pessoas encontraram ali no Vale Amazônico, a gente chama de escravização por dívidas, porque eles estão trabalhando ali para pagar uma dívida que eles já chegam com elas, né? Eles já chegam com essa dívida com o proprietário de terra. A nossa matéria de Primeira República não vai encerrar nesse slide. No próximo slide, né, nas próximas aulas, a gente vai falar de movimentos sociais aí na Primeira República, mas a gente está falando de toda a Primeira República nessa aula. Então, a gente vai falar também dos efeitos da Grande Guerra aqui para o Brasil. Quando a gente tratou de Primeira Guerra Mundial, a gente falou um pouco desse efeito, mas é importante que a gente saliente, né, que a gente aponte aqui nessa aula, que a guerra lá na Europa entre 1914 e 1918 permitiu aos empresários brasileiros a substituição de importações. O que é isso? Os países que realizavam alguns produtos específicos e comercializava com o Brasil, estando na guerra, diminuiu aí essa produção e esse comércio. Então, o Brasil ele passa a se industrializar para substituir esses produtos que não estão vindo mais do exterior. Então, a nossa industrialização ela se dá pela substituição das importações. E essa rápida industrialização, que foi uma necessidade brasileira nesse momento, ela leva ao crescimento de cidades e à atração de mão de obra estrangeira. Essa atração, ela inclusive também é resultado da guerra, porque muitos imigrantes que vieram para o Brasil nesse momento estavam fugindo dos efeitos da guerra, dos problemas econômicos e sociais atrelados a ela, e buscando novas oportunidades em outros países que não estavam envolvidos aí no confronto. Então, muitos imigrantes chegaram nesse momento, foi um momento em que o Brasil estava recebendo, né, esses imigrantes, estava valorizando esse trabalho imigrante. Então, é importante a gente falar desse momento de industrialização aqui também.